Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro do canal Cultura Mania. E hoje o vídeo é especial, é uma resenha sobre Duna, de Frank Herbert. Esse livraço aqui, tanto no tamanho como no conteúdo. Este livro é incrível, e ainda mais nessa edição super bonita lançada pela editora Aleph. Eu já mostrei essa edição em vídeos anteriores, mas vou mostrar de novo, que eu acho que vale muito a pena. Como vocês podem ver, a capa é dura. O nome em relevo, Duna, uh, ele tanto pode ser visto assim, eu vou virar o livro de cabeça para baixo, e o título continua o mesmo. Aqui é a lombada, olha só que legal, e o mesmo efeito se você fizer, se você virar o livro de cabeça para baixo, é o mesmo efeito. Aqui a contracapa. Vou mostrar o conteúdo do livro. É incrível mesmo. As folhas de guarda, muito caprichada. Uma edição sensacional da Aleph. A Aleph mais uma vez está de parabéns, reproduzindo a paisagem árida do planeta Arrakis. Olha só que legal aqui. Duna. Olha, muito legal mesmo. Aqui tem, no final da edição, tem um mapa, olha só, muito legal também. E uma pequena biografia sobre o autor Frank Herbert. Além disso, essa edição aqui, que é exclusiva da Aleph, que é só vendida na Amazon, você encontra também uma introdução que é assinada por Neil Gaiman. Sim, Neil Gaiman, criador de Sandman, também um grande escritor de literatura fantástica, fez uma introdução sobre Duna. Duna, o que eu posso falar sobre este livro? Como eu disse, ele é incrível. Bom, na introdução, o Neil Gaiman fala, na opinião dele, que Duna é uma das maiores, se não a maior obra de ficção científica. Também diz que é um livro bastante inovador para a época, porque o autor, Frank Herbert, aqui é, explora dois temas que até então não eram muito explorados na ficção científica, talvez nem tenham sido explorados anteriormente a Duna, que é a ecologia e a religião. E eu concordo com o Neil Gaiman em parte. Por quê? Porque eu acho que Duna não é um livro só de ficção científica, não desmerecendo os autores de ficção científica. Ele é muito mais do que isso, tá? Como o Gaiman salienta muito bem, é claro que existem elementos aqui de ficção científica, eu não vou negar isso. Mas eu diria que Duna é um épico com elementos de ficção científica. Eu concordo com a opinião do Arthur C. Clarke, que está aqui na contracapa, que diz que não conheço nada que se compare a este livro, a não ser Senhor dos Anéis. Duna é um verdadeiro épico do gênero de fantasia, eu diria, tá? Duna é um livro assim muito interessante. A trama é ambientada num planeta que é conhecido como Duna e que é chamado de Arrakis. É esse o principal cenário deste romance. Grande parte de Duna se passa em Arrakis. Eu não vou tentar dar muitos spoilers sobre Duna. Eu acho que é o tipo de livro que o leitor ele tem que descobrir por si mesmo. Como eu vou dizer? Bom, o protagonista do Duna é o Paul Atreides. O Paul Atreides é um adolescente, ele tem em torno de 15 anos de idade e desde criança ele está sendo treinado para se tornar um líder. Ele é extremamente inteligente e muito hábil em táticas militares.
Ele é treinado para isso com os melhores professores que existem nesse lugar. Detalhe que eu esqueci de dizer, o Duna, ele é ambientado numa época não determinada, a gente dá a entender que é num futuro muito distante, justamente num período em que os homens superaram as máquinas e desenvolveram habilidades especiais. Então, é um mundo assim completamente diferente daquilo que a gente imagina, até mesmo dentro do universo da ficção científica. Voltando à trama de Duna. Então, o protagonista é Paul Atreides. E ele é treinado para se tornar um futuro líder. O pai dele é o Duque Leto. Ele é um homem extremamente poderoso, um grande líder também. E a mãe dele é uma Bene Gesserit. Eu vou tentar explicar o que seria uma Bene Gesserit. É uma das criações mais notáveis do Frank Herbert em Duna. Digamos assim que as Bene Gesserit seria o equivalente aos mestres Jedi da série Star Wars. Eu acho que Duna tá para a literatura assim como Star Wars está para o cinema. Eu vou tentar depois explicar um pouco mais essas relações de proximidade entre o Duna e o Star Wars um pouquinho mais adiante, tá? Bom, então a parte inicial do Duna, nós temos o Paul Atreides e um dia a mãe dele, que é uma Bene Gesserit, ela chama o filho para participar de um desafio. E o Duna já começa com uma sequência assim, muito impactante. Por quê? Porque isso é uma prova praticamente de vida e morte. Ela é conduzida por uma Bene Gesserit mais velha, uma mulher muito poderosa, e ela percebe que o Paul Atreides ele é um ser muito diferente dos outros e que está predestinado a ter um grande futuro. Isso envolve a concretização de uma profecia. O pai dele, que é o Conde Leto, um homem muito poderoso, ele é nomeado pelo imperador para justamente governar o planeta Arrakis. E aí ele e a família vão para este lugar. Arrakis é um planeta totalmente inóspito. Por quê? Porque grande parte dele é formado por um grande deserto. Não chove nesse planeta e a água é considerado o bem mais precioso para um povo que vive lá, que é os Fremen. E aí o Paul vai para essa terra completamente desconhecida, vai ter contato com esse povo que é considerado bárbaro, cheio de superstições e que acredita na vinda de um grande salvador. A partir daí, eu não posso mais contar o que acontece em Duna. Eu não vou dar mais spoiler. Mas eu posso dizer que é um livro cheio de reviravoltas surpreendentes, lances assim dramáticos, cenas de ação muito bem realizadas, passagens assim emocionantes, e eu posso dizer que o Frank Herbert, por meio do Duna, criou um mundo próprio com as suas regras específicas. Eu diria que ele criou praticamente um universo inteiro em Duna. Isso aqui é impressionante, gente, impressionante. Tanto é que você lendo o Duna, você vai perceber que tem muitas situações, caracterização de personagens, que lembra muito Guerra nas Estrelas. Tá? Então eu acredito que o George Lucas ele bebeu muito daqui de Duna, tá? Muitos conceitos, ambientações, até mesmo a própria organização hierárquica do Império. Não tenho dúvidas que ele tirou de Duna.
tá? Eu acredito que ele deve ter lido Duna e a partir daí ele teve, entre aspas, inspiração para criar a Guerra nas Estrelas. Você vendo, você vai encontrar muitas semelhanças ali entre Duna e Guerra nas Estrelas. Eu também digo que Game of Thrones, ou Guerra dos Tronos, do George Martin, tem muito, mas muito a ver com o Duna, principalmente com relação à caracterização do Paul Atreides. Eu vejo muitas semelhanças entre o protagonista do Duna e o Jon Snow. Então, você lendo Duna, você vai perceber que esse romance ele serviu de inspiração para muitos outros que vêm depois, para a série Star Wars, o Guerra nas Estrelas de George Lucas, para Guerra dos Tronos. Eu acredito que o Frank Herbert é um autor que, apesar de ser de ficção científica, eu posso dizer que ele é de vanguarda. Ele toca em temas assim muito pertinentes e bastante atuais em Duna, principalmente como o Neil Gaiman ressalva muito bem o aspecto da ecologia. A ecologia é um tema muito abordado em Duna. Também a questão religiosa, ela vai ter um papel fundamental aqui em Duna, tá? O Frank Herbert, para escrever Duna, ele foi fundo mesmo. Eu acredito até que ele tem influência das obras do Joseph Campbell, que é um especialista em mitos. Então, é muito legal Duna. Duna é uma obra extremamente complexa. Quem for ler, leia com atenção, tá? Não é um livro só de entretenimento. Ele levanta várias questões, questões muito pertinentes até hoje, principalmente com relação, sem querer dar spoiler, ao jihad, a guerra sagrada, né? Essa coisa de você querer dar sua própria vida por uma causa religiosa, isso aqui está muito presente em Duna, acredite, sabe? Então, é um livro que, apesar dele estar inserido dentro do universo da fantasia, ele toca em questões muito contundentes, atuais, que é uma obra fascinante, muito interessante. A editora Aleph pretende publicar os livros que foram escritos pelo Frank Herbert, acho que são ao todo são 6, inclusive o Messias de Duna, que é, segundo Neil Gaiman fala, a continuação deste romance. Ele já está em pré-venda na Amazon, então eu acredito que a entrega deve ser em torno do final do mês de julho. E você lendo Duna, você vai perceber que, apesar de ser uma história fechada, ele termina dando continuação a essa saga criada pelo Frank Herbert. Então, é uma obra impressionante, vale muito a pena ler. Eu acho que o Herbert realmente inovou o gênero da ficção científica. Quando eu li Duna, eu percebi que muitas coisas, a ambientação ali medieval, no início do Duna, ali do planeta Arrakis, essa coisa da alteridade, depois esses elementos vão ser retomados na ficção da Ursula Le Guin. Então, eu posso dizer que a Le Guin ela não copiou o Herbert, mas que ele foi um dos primeiros autores a tratar, a criar toda essa configuração, digamos assim, dentro da ficção científica, fazendo associação com o mundo medieval, com a divisão é, dos planetas em diferentes hierarquias de poder, isso eu acho que está muito presente aqui em Duna, tá? Então, gente, eu posso dizer que Duna é um dos meus livros favoritos da vida. Foi uma releitura, mas ao mesmo tempo também foi um contato com essa obra, assim, que fez com que eu entendesse coisas que eu não tinha entendido anteriormente. Bom, a edição da Aleph é praticamente igual a essa que eu tenho aqui da Nova Fronteira, que é muito boa. E quem quiser, eu
vou colocar essa edição aqui à venda, ela é praticamente igual, ela está em um ótimo estado de conservação, como vocês podem ver. Então, se vocês estiverem interessados em adquirir essa edição aqui da Nova Fronteira, eu vou deixar as informações, tal, quem quiser comprar, né, a gente pode negociar um valor, enfim, tá? Então, eu tenho essa nova aqui da Aleph, que é muito bonita, que vai fazer parte de uma série, vai ser uma coleção, acho que vão ser 6 volumes no total, e eu tô louco novamente para entrar e mergulhar nesse universo incrível do Frank Herbert, porque essa obra aqui é sensacional e ela inspirou muitos diretores, muitos escritores, até mesmo artistas gráficos. O Frank Herbert, eu posso dizer que ele criou um mundo fascinante, muito interessante, complexo, e que parece que não se esgota. Eu diria que até que ele criou, através de Duna, uma mitologia tão poderosa quanto a do Senhor dos Anéis, do Tolkien. Tá certo, gente? Eu não sei se esse vídeo ficou muito longo, mas enfim. Essa foi a minha resenha especial sobre o Duna de Frank Herbert. Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha e espalhe nas redes sociais. Eu agradeço o pessoal que tem mandado mensagens para mim. Continue mandando críticas e sugestões. Então, até mais com novas resenhas e comentários.